Se eu tivesse que apostar, eu diria que o seu problema não é falta de dinheiro, é falta de controle. Porque não importa quanto você ganha, no final do mês a sensação é sempre a mesma. O dinheiro some, as contas se acumulam, e você promete que no próximo mês vai ser diferente. Só que nunca é. E isso cansa. Cansa abrir o aplicativo do banco e sentir aquele aperto no peito. Cansa ver o salário entrar e desaparecer em poucos dias. Cansa ter a sensação de que você está sempre correndo, mas nunca saindo do lugar. Agora deixa eu te falar algo que pode mudar completamente o seu jogo. Você não está preso porque ganha pouco. Você está preso porque ninguém nunca te mostrou como jogar o jogo do dinheiro da forma certa. Existe um sistema invisível que faz você gastar mais do que deveria, adiar decisões importantes e continuar preso em dívidas que parecem não ter fim. E enquanto você não enxergar isso, qualquer tentativa de organizar sua vida financeira vai ser só mais uma frustração. Só que hoje isso muda, porque eu vou te mostrar 7 maneiras práticas de assumir o controle das suas finanças, eliminar suas dívidas com estratégia e fazer o dinheiro começar a sobrar todo mês. Não é teoria, não é motivação vazia, é método. Mas antes de ir para o primeiro passo, você precisa entender uma coisa que quase ninguém fala. Se você ignorar isso, nenhum desses métodos vai funcionar do jeito que deveria. Primeiro, antes de pensar em ganhar mais dinheiro, você precisa parar de perder o dinheiro que já tem. E o problema é que a maior parte das pessoas nem percebe onde está perdendo. Não são os grandes gastos que estão destruindo sua vida financeira. São os pequenos, constantes e automáticos. Aquele aplicativo que você nem usa mais, a assinatura que você esqueceu de cancelar, o pedido por impulso depois de um dia cansativo, a compra que parecia pequena, mas se repete várias vezes no mês. Isso não chama a atenção, não dói na hora, mas no final do mês cria um rombo silencioso. E é exatamente por isso que você sente que o dinheiro desaparece, porque ele não some de uma vez, ele vai sendo drenado aos poucos, sem que você perceba. Isso é o que mantém você preso, mesmo quando tenta fazer tudo certo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa começar cortando tudo e vivendo no extremo. Esse é o erro que faz muita gente desistir. O que você precisa é enxergar, mapear, trazer clareza. Durante os próximos dias, observe cada saída de dinheiro. Não julgue, não tente corrigir ainda. Apenas enxergue. Porque quando você começa a ver para onde o seu dinheiro está indo de verdade, você automaticamente começa a ter controle. E controle é o primeiro passo para sair das dívidas. Mas existe um detalhe que trava quase todo mundo, mesmo depois de entender isso. Porque saber onde o dinheiro vai não significa que você consegue sair das dívidas. E é aqui que entra o próximo passo. Segundo, agora que você começou a enxergar para onde o seu dinheiro está indo, vem a parte que mais trava as pessoas, por onde começar a sair das dívidas. E aqui está o erro mais comum: tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Quando você olha para várias dívidas juntas, a sensação é de peso, de desorganização, de falta de progresso. Você paga um pouco aqui, outro ali, e no final parece que nada mudou. Isso desanima. E quando desanima, você para. É por isso que você precisa de um método que funcione não só no papel, mas na sua mente. Escolha a menor dívida que você tem. Não importa se os juros são maiores em outra. Ignore isso por um momento. Foque na menor. Direcione o máximo de dinheiro possível para eliminar ela o mais rápido que conseguir. Quando você quita essa primeira dívida, algo muda. Você sente progresso. Você sente vitória. E isso ativa algo poderoso. Motivação real, não aquela motivação vazia que dura 2 dias. Agora você pega o valor que usava para pagar essa dívida e soma com o valor da próxima. E repete o processo. Cada dívida eliminada aumenta sua força, sua confiança e sua velocidade. Isso se chama criar movimento. E sem movimento, você não sai do lugar. O maior erro não é ter dívida. É continuar pagando sem estratégia e sem sentir progresso. Só que existe um ponto crítico aqui. Muitas pessoas até conseguem quitar uma dívida, mas logo depois voltam para o mesmo ciclo, porque ainda não resolveram o verdadeiro problema. E é exatamente isso que você vai entender agora. Terceiro, se o seu dinheiro não tem um destino definido, alguém ou alguma coisa vai decidir por você. E quase sempre, essa decisão não favorece o seu futuro.
A maioria das pessoas recebe o salário e simplesmente deixa o dinheiro parado na conta, reagindo ao que aparece. Uma conta aqui, um gasto ali, um imprevisto, um impulso. Quando percebe, o mês acabou e não sobrou nada. Não porque faltou dinheiro, mas porque faltou direção. Agora entende isso com clareza. Dinheiro sem função vira emoção. E emoção faz você gastar, não construir. Você precisa começar a dar uma função para cada real antes mesmo dele ser gasto. Não é depois, é antes. Parte para contas fichas, parte para dívidas, parte para o essencial e uma parte, por menor que seja, para construir o seu futuro. Quando você faz isso, algo muda completamente. Você deixa de reagir e começa a comandar. O dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. E não, isso não significa viver preso ou sem liberdade. Na verdade, é o contrário. Porque quando você decide para onde o dinheiro vai, você elimina a culpa, elimina o caos e começa a ter controle de verdade. Só que mesmo com função definida, ainda existe um tipo de dinheiro que escapa da maioria das pessoas. Um dinheiro que entra, mas nunca constrói nada. E se você não perceber isso, vai continuar sentindo que nunca sai do lugar. Quarto, existe um tipo de dinheiro que entra na sua vida e desaparece sem deixar resultado algum. Não vira patrimônio, não reduz dívida, não melhora sua realidade. Esse é o dinheiro que mais engana. Bônus, horas extras, comissões, restituição, vendas pontuais, aquele valor inesperado que aparece. Parece um alívio no momento. Só que, sem perceber, você trata esse dinheiro como se fosse um prêmio para gastar. E é exatamente por isso que ele nunca muda sua vida. Você não planeja, não direciona, não protege, apenas usa. E quando vê, acabou. E o mais perigoso é que você continua com a sensação de que precisa ganhar mais, quando na verdade você não está sabendo usar melhor o que já entra. Agora muda essa chave. Todo dinheiro extra precisa ter uma função estratégica antes de chegar na sua mão. Ele não é para aliviar o presente, ele é para acelerar o seu futuro. Direcione esse dinheiro para eliminar dívidas mais rápido ou para construir sua reserva. Esse tipo de decisão cria salto financeiro. É o que faz você sair do ritmo lento e começar a avançar de verdade. Porque quem trata dinheiro extra como diversão, continua no mesmo lugar. Mas quem trata como ferramenta, começa a mudar de nível. Só que existe um comportamento silencioso que destrói até quem já está fazendo tudo isso certo. Um padrão que faz você voltar para o mesmo ciclo, mesmo depois de avançar. E é isso que você precisa eliminar agora. Quinto, você pode ter estratégia, pode ter método, pode até estar avançando. Mas se não controlar isso, você volta para o mesmo lugar. Porque o maior inimigo da sua vida financeira não é o banco, não são os juros. É o seu comportamento. Existe um padrão que quase ninguém percebe. Sempre que você se sente cansado, frustrado ou ansioso, você tenta se recompensar. Um pedido, uma compra, algo que traz um alívio imediato. Na hora parece pequeno, parece merecido. Mas é isso que te mantém preso. Você começa a usar o dinheiro como válvula emocional. E isso quebra qualquer planejamento. Agora entende isso. Enquanto você associar consumo com alívio, você nunca vai ter controle real. Porque sempre vai existir um motivo para gastar. O que você precisa fazer não é parar de gastar. É mudar o motivo do gasto. Começar a gastar com consciência, não com impulso. Criar pausas antes de decidir. Perguntar para si mesmo se aquilo resolve sua vida, ou só alivia o momento. Esse simples intervalo muda tudo. Porque ele quebra o automático. E quando você quebra o automático, você assume o controle. E tem mais. Você precisa criar recompensas que não destroem o seu progresso. Porque sim, você merece sentir avanço. Mas não às custas do seu futuro. O problema nunca foi gastar. O problema sempre foi gastar sem perceber por quê. E mesmo controlando isso, ainda falta um passo que transforma a intenção em resultado. Um passo que tira você da teoria e coloca na prática de verdade. Sexto, até aqui você entendeu o que precisa fazer. Mas entendimento não muda a vida. Execução muda. E o que separa quem continua no mesmo lugar de quem começa a avançar é simples: ação consistente. Por isso você precisa de um período de virada. 30 dias. Um compromisso real com você mesmo. Durante esses 30 dias, você vai assumir controle total do seu dinheiro. Cada entrada, cada saída, cada decisão.
sem exceção. Não é para ser perfeito, é para ser consciente. Nada de gastos automáticos, nada de decisões no impulso. Antes de qualquer compra, você para e pensa. Você sabe exatamente quanto tem, quanto precisa pagar e quanto pode usar. Nos primeiros dias, isso vai incomodar. Vai parecer que você está limitando sua vida, mas não está. Você está tirando o piloto automático e assumindo o controle. E algo começa a acontecer. Você passa a perceber padrões, identificar erros, tomar decisões melhores. O dinheiro deixa de ser confuso e passa a ser claro. Ao final desses 30 dias, você não é mais a mesma pessoa financeiramente. Porque você treinou algo que a maioria nunca treina: disciplina financeira real. E disciplina cria resultado. Mas existe um último passo que define se você vai apenas sair das dívidas ou se vai construir uma vida financeira sólida de verdade. Um sistema que trabalha por você, mesmo quando você não está pensando em dinheiro. Sétimo, sair das dívidas resolve um problema, mas não cria uma vida financeira forte. O que muda o jogo de verdade é construir um sistema onde o dinheiro começa a trabalhar a seu favor. Porque se você depender só de força de vontade, uma hora você cansa. E quando cansa, volta para o automático. Por isso você precisa tirar a decisão da emoção e transformar em processo. Funciona assim. Assim que o dinheiro entra, uma parte já tem destino definido antes de qualquer gasto. Uma parte para o essencial, uma parte para manter sua estabilidade e uma parte, obrigatoriamente, para construir o seu futuro. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Não é sobre quanto você guarda, é sobre consistência. Pequenos valores, feitos de forma contínua, criam algo poderoso ao longo do tempo. Quando você automatiza isso, você elimina o risco de gastar antes de guardar. Você não precisa lembrar, não precisa decidir toda vez. O sistema faz por você. E é nesse momento que tudo muda. Porque você deixa de lutar contra o dinheiro e começa a usar o dinheiro como ferramenta de crescimento. Agora você não está apenas pagando contas. Você está construindo liberdade. E a diferença entre quem vive no aperto e quem tem tranquilidade financeira não está no salário, está no sistema que essa pessoa criou. Se você chegou até aqui, você já tem tudo o que precisa. Não é falta de informação, é decisão. A partir de hoje, ou você continua deixando o dinheiro controlar sua vida, ou começa a assumir o controle e construir algo que realmente cresce com o tempo. Agora conecta tudo isso que você acabou de ver. Não foi sobre cortar gastos. Não foi sobre ganhar mais dinheiro. Foi sobre assumir o controle de algo que sempre esteve na sua mão, mas nunca foi usado da forma certa. O que prende a maioria das pessoas não é a falta de oportunidade, é a falta de clareza, de direção e de consistência. Porque sem isso, qualquer dinheiro que entra, sai, e o ciclo continua. Mas quando você começa a enxergar, quando cria estratégia, quando muda seu comportamento e constrói um sistema, o jogo vira. E vira rápido. Você deixa de viver no improviso e passa a viver com intenção. Cada decisão começa a ter propósito. Cada escolha começa a construir algo. E aqui está o que quase ninguém te fala. Liberdade financeira não começa quando você tem muito dinheiro. Começa quando você para de perder o controle sobre o pouco que já tem. É nesse momento que você sai da sobrevivência e entra no crescimento. Agora a pergunta é simples e direta. Você vai continuar repetindo o mesmo padrão que te trouxe até aqui, ou vai começar a aplicar isso e mudar o rumo da sua vida financeira? A verdade é que nada do que você viu aqui é complicado. Não exige sorte, não depende de ganhar mais, não precisa de conhecimento avançado. Mas exige uma coisa que a maioria evita: decisão. Porque no final, não é sobre saber o que fazer. É sobre fazer, mesmo quando não dá vontade. Mesmo quando parece pequeno. Mesmo quando ninguém está vendo. É isso que separa quem continua preso de quem começa a construir liberdade. Você pode assistir esse vídeo, concordar com tudo e amanhã voltar para o mesmo padrão. Ou pode usar isso como um ponto de virada. Um momento onde você decide que não aceita mais viver no automático, no aperto, na frustração. O dinheiro não vai mudar a sua vida sozinho, mas a forma como você decide lidar com ele muda tudo. E se você aplicar pelo menos uma dessas ideias hoje, não amanhã, hoje, você já começa a sair de onde está. Agora me diz uma coisa:
Qual desses passos você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Escreve aqui nos comentários. Porque quando você assume isso, você deixa de ser espectador e começa a se tornar protagonista da sua vida financeira.